Olá pessoal, vou apresentar para vocês aí os principais materiais que vocês precisam providenciar para a nossa aula de desenho técnico, principalmente para o primeiro semestre, onde a gente vai desenvolver as atividades no papel. O primeiro material é a prancheta de desenho técnico, essa daqui é a prancheta 4. A prancheta consiste em um Eucatex com uma régua fixa por 2 parafusos. Tá? A ideia é que essa régua prende a folha em uma das extremidades e que funcione como uma régua suporte para a gente apoiar os esquadros, produzindo assim retas paralelas e perpendiculares mais rapidamente. Não é necessária essa aba extra que tem nessa prancheta que eu estou mostrando para vocês. A que eu trabalhava no meu curso técnico, na minha graduação também não tinha essa aba, tá? Mas acrescentaram só para facilitar aí a movimentação. Bom, outro exemplo aí de prancheta, essa daqui é o A4, essa daqui é a A3, né? O mesmo princípio, a única diferença é que é um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais de lateral, né? Então cabe um papel um pouco maior. Em ambos os casos é muito importante que a gente fixe as bordas da nossa folha com fita adesiva. Então aqui 2 exemplos de fita adesiva, o famoso Durex e a fita crepe. Então fixar essas outras extremidades é legal para garantir que o papel não faça isso daqui conforme a gente movimente a régua ou os esquadros, ou mesmo amasse quando a gente tente apagar alguma reta que esteja no desenho. Tá? Uma outra possibilidade é vocês montarem uma base como essa daqui que eu montei, feita com um resto de MDF que tinha aqui em casa. Parafusei uma borda para servir de régua de suporte para mim. Então, quando eu preciso, fixo papel aqui sobre essa prancheta com fita adesiva, né? E utilizo essa régua aqui como suporte. Já que falamos de esquadros, falamos de régua, minimamente esse daqui é o material que vamos precisar. Uma régua 30 centímetros, graduada. Um esquadro de 45 graus. E um esquadro com ângulos de 30 graus e 60 graus. Tá? Observe que todos esses instrumentos eles são de acrílico, mas aquele acrílico mais grosso, né? Garantindo que os nossos materiais tenham certa rigidez mecânica. Então eles não se deformam muito facilmente, tá? E eles também não se quebram facilmente. São certamente materiais que vão acompanhar vocês durante o curso de graduação, até se vocês forem seguir aí na mesma área de formação. Tá? Aqui um exemplo de o que não comprar. Isso daqui é uma régua, né? Tem tão pouco material nessa régua que só de olhar ela assim, em corte, dá pra ver que ela faz uma curva, né? Então isso daí a gente não consegue nem garantir que esse lado da régua, né, esteja perfeitamente reto, né? E com isso, às vezes as nossas construções em desenho técnico não saem como nós imaginávamos, né? A concordância geométrica não sai perfeita, ou seja, todas as retas que deveriam terminar num ponto acabam não terminando nesse ponto, por conta, às vezes, não dos procedimentos que nós realizamos durante os desenhos, mas os materiais que a gente utilizou. Tá? Aqui um outro esquadro. Esse daqui eu só não recomendo porque ele tem uma série de desenhos, né? Eu acredito que esses desenhos foram feitos para dar maior rigidez, né, no material, mas ele acaba atrapalhando na hora do desenho técnico, porque quando a gente tenta apoiar um esquadro sobre o outro para construir algum ângulo em virtude, né, da soma, né, dos ângulos dos esquadros, nós não temos base de apoio para o nosso lápis em virtude desses desenhos. Então recomendo que o esquadro seja assim, daquele quadradão mesmo antigo,
né, não tenha um desenho todo moderninho, mas a gente garante o quê? Que esse esquadro ele é utilizado desse lado e desse lado. Bom? Outro companheiro aí ao longo do semestre será o compasso. Esse daqui ele me acompanha desde o meu curso técnico. O que precisa ter um compasso para estar habilitado para a aula de desenho técnico? Ele tem que ter, acima de tudo, estabilidade mecânica. Eu estou chacoalhando meu compasso e não tem nada tremendo. Eu estou forçando o meu compasso e não tem nada balançando. Tá? Então isso garante o que para mim? Que quando eu apoiar esse meu compasso e começar o traçado de um arco, ele não vai se abrir, ele não vai se fechar durante esse trabalho. Então é um bom compasso para nos acompanhar. Notem aqui como que o compasso deve ser ajustado. Então o grafite ele é apontado em ângulo, né? Esse ângulo ele fica oposto à ponta seca, tá? Então tenham junto do compasso, se vocês utilizarem esse tipo, né, de grafite no compasso, uma lixa de unha para ir ajustando aí o seu grafite conforme a ponta vai ficando mais grossa com o uso. Tá? Esse é um outro modelo de compasso, obviamente um pouquinho mais caro, né? Mas que tem as mesmas propriedades do outro, né? Estabilidade mecânica, ele não chacoalha, ele não entorta, né? Então, quando eu for traçar, ele não vai abrir e fechar. A única diferença é que esse compasso traz mais recursos, né? Ele tem uma ponta onde eu posso fixar uma lapiseira, ao invés de utilizar esse grafite. Ele tem um prolongador aqui desse lado, né? Então eu consigo mais configurações, né? Extrair mais dessa ferramenta, tá? Mas para o que nós vamos fazer ao longo do semestre, esse outro compasso nos atenderia da mesma forma, tá? Outra ferramenta, lapiseira. Aqui eu tenho 4, são de diâmetros diferentes de grafite, não precisam ter 4 lapiseiras, contanto que ela tenha uma característica, que é o que? Essa pontinha de metal. Essa pontinha de metal é o que vocês irão utilizar para apoiar na sua régua, no seu esquadro. Não é o grafite que vai correr aqui em cima, e sim essa pontinha. Com isso, nós garantimos o quê? Que não estamos esfarelando o grafite em cima do desenho, ou seja, não produzindo borrões. Tá? Se eu disse que não são necessários comprar, né, todas essas lapiseiras, o que eu recomendo então? Eu recomendo que vocês comprem pelo menos né, 0,5. Trabalhem com uma 0,5, com essa pontinha aqui de metal, com grafite 2B. Ponderando o peso da mão, com esse grafite a gente consegue fazer o traçado de todas as retas que nós precisamos representar em desenho técnico. Então, reta fina, reta grossa, tracejada, traço ponto, a gente consegue fazer só com essa lapiseira. Tá? Fiz toda a minha graduação apenas com uma lapiseira 0,5, então sou prova de que funciona. Tá? Grafites com diferentes diâmetros para fazer tracejados mais grossos é um artifício que, digamos assim, da lei do mínimo esforço. Né? É o correto, mas a gente consegue dar conta passando várias vezes a lapiseira aqui 0,5. Fiquem atentos para os grafites que vocês vão adquirir para suas lapiseiras. Existem diversos tipos de grafite, eles variam não só com relação ao diâmetro dele, né, o 0,5, 0,3, 0,7 ou 0,9, eles variam também com relação à dureza. A escala de dureza do grafite, ela vai do mais macio, que é o 6B, até o mais rígido, que é o 6H. Aqui eu tenho alguns exemplos, né, todos
macios, né? Esse aqui é um 2B, 3B, 4B, esse daqui e esse são só B, né? E esse é um HB, que é aquele que não está nem para o lado do macio nem para o lado do duro, né? O que eu recomendo? Já falei do grafite 2B, é o que eu me adapto melhor, né? É o que casa melhor com a minha pressão de mão. Então, se você tem uma mão mais pesada, convém buscar um grafite um pouquinho mais duro, né? Para te auxiliar aí no desenho. Se tem já a mão leve, quanto mais macio, mais forte será o traço do grafite. Isso não tem muito jeito de saber agora, né, se tua mão é mais pesada ou não. É no desenvolver das atividades, dos trabalhos, que você vai perceber o que te traz mais facilidade ou não, né? Então, até o treinamento pode te ajudar aí, eventualmente, a mudar como que você escreve. Outro ponto interessante do desenho técnico é a borracha. Embora a gente acredite que não queremos errar, mas eventualmente acontece. Então deem preferência para uma borracha macia, daquela que não esfarela quando a gente apaga. Minha recomendação são essas borrachas da Faber-Castell. Antigamente encontrava com mais facilidade, né, essa Tecaplast mais pequenininha, né? Não precisa ser um tijolão desse daqui. Mas também, se vocês tiverem, né, ou quiserem adquirir essas lapiseiras, borracha, também funcionarão muito bem. O importante é manter a borracha em ordem, né, sempre com biquinhos, porque às vezes precisamos apagar um pedaço entre muitos riscos no desenho técnico, né, e se não tivermos a manutenção em dia da borracha, algo como essa daqui, né, já está toda arredondada, se eu for passar vai me apagar metade do desenho, isso se não borrar, porque essa daqui está suja também, né? Então é importante ter esses biquinhos. Acabei não mostrando para vocês, mas também gosto de manter junto do meu material uma flanelinha, né, seca, limpa. Por quê? Grafite, conforme você vai desenhando, ele vai soltando pozinho no papel. E se você passar a mão sobre esse pó no papel, vai manchar teu desenho. Então, com uma flanelinha dá para ir desenhando e batendo esse pó para que ele não fique no desenho. Gosto de ter isso junto do material. Tá bom? Então é isso, pessoal. Ao longo aí do semestre a gente vai conversando, conforme for acontecendo as atividades, vamos dando instruções específicas para o desenvolvimento dessa atividade. E na dúvida a gente vai conversando aí nos grupos de WhatsApp ou pelo e-mail. Aquele abraço aí para vocês.